Como um impulso elétrico é gerado nos neurônios. Cada neurônio possui uma membrana com as chamadas portas, canais iônicos, quando um sinal precisa ser transmitido. Algumas dessas portas se abrem e os íons começam a se mover rapidamente para dentro ou para fora da célula. Este fluxo de íons altera a carga elétrica da membrana, criando um impulso elétrico. O impulso viaja ao longo do neurônio e transmite informações para outras células. Como você se comunica, se você interrompe, fala rápida e emocionalmente, ou pelo contrário, se você é apático, como você percorre um feed de notícias em seu telefone, se você se apressa ou se move lentamente, depende muito do equilíbrio dos íons. Quando esse equilíbrio é perturbado, a pessoa pode ficar excessivamente irritada ou, pelo contrário, letárgica. Cada movimento e reação do nosso corpo é baseado em impulsos elétricos em neurônios e outras células. Por exemplo, se você tocar acidentalmente em um objeto quente, as fibras nervosas transmitem instantaneamente um sinal ao cérebro, que comanda os músculos. Afaste sua mão. Sem impulsos elétricos, o corpo não seria capaz de manter um estado interno estável, a homeostase. Mesmo o sistema imunológico não pode funcionar sem impulsos elétricos. A velocidade e a força da resposta de cada célula imunológica dependem diretamente da qualidade da transmissão do impulso. Emoções e pensamentos também são a linguagem dos impulsos elétricos. Quando você sente alegria, tristeza, excitação, amor ou relembra uma lembrança, pequenas faíscas elétricas correm entre os neurônios. São como mensagens entre amigos. Um neurônio escreve, outro lê e repassa. Através dessas correntes nascem pensamentos, emoções e decisões. Quando você aprende algo novo, isso também é obra de impulsos elétricos. Eles criam novas conexões neurais, como se estivessem abrindo pequenos caminhos no cérebro que facilitam a viagem dos impulsos mais tarde. Mesmo no início da vida, quando um espermatozoide fertiliza um óvulo, ocorre um fenômeno extraordinário. Este contacto desencadeia uma cascata de reações bioquímicas, incluindo a libertação de milhares de milhões de íons de zinco. Esse impulso atua como um botão inicial que ativa o óvulo e inicia o próprio processo a partir do qual o futuro embrião começa a se desenvolver. Raramente pensamos em nós mesmos como sistemas elétricos, mas é exatamente assim que nosso corpo funciona. A natureza criou um design perfeito no qual inúmeros processos vitais e interações ocorrem através de impulsos elétricos. Mas havia uma coisa que a natureza não poderia ter previsto: que os humanos criariam um inimigo capaz de se infiltrar e perturbar este mecanismo perfeito. Ao estudar micro e nanoplásticos, descobrimos que a sua arma mais perigosa é invisível. É uma carga eletrostática que essas partículas acumulam e retêm. Essa carga começa a nos destruir por dentro, começando pelo próprio alicerce da vida, a célula. Dentro da célula, os nanoplásticos carregados causam os maiores danos. Eles interrompem as comunicações entre as células. Desencadeiam programas de autodestruição e privam as células da sua capacidade de gerar energia para sustentar a vida. A questão é, como os plásticos fazem isso? Como os micro e nanoplásticos danificam as células do corpo? Interrupção das interações entre neurônios. Carga eletrostática em tamanho extremamente pequeno permite que partículas nanoplásticas penetrem no interior das células humanas. O impacto dos nanoplásticos na função celular pode ser claramente traçado nos neurônios, células do sistema nervoso, pois sua função está diretamente ligada à geração e transmissão de sinais elétricos. Valery Etkin, doutor em Ciências Físicas e Matemáticas e membro da Academia Europeia de Ciências Naturais, enfatiza que o impacto dos nanoplásticos nas células nervosas se manifesta nos níveis mais fundamentais. Os nanoplásticos influenciam significativamente a geração e transmissão de impulsos neurais através de múltiplos mecanismos que interrompem o transporte de íons e a atividade elétrica dos neurônios responsáveis pela transmissão de efiméride. Sinais nervosos no corpo. Cada neurônio funciona como uma bateria em miniatura. Ele mantém constantemente uma diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior de sua membrana. Isso permite que o neurônio esteja pronto para transmitir um sinal no momento certo.
O nanoplástico carregado perturba esse delicado equilíbrio, fazendo com que a célula se comporte de maneira imprevisível. Um neurônio pode ser ativado prematuramente, como uma luz piscando sem comando, ou, inversamente, deixar de transmitir um sinal quando necessário. Essa interferência atrapalha o funcionamento de redes neurais inteiras, como uma cidade que passa por cortes de energia, onde bairros escurecem um após o outro, levando a um apagão. Além disso, conforme demonstrado por pesquisas conduzidas por cientistas chineses da Southern Medical University, em Guangzhou, o nanoplástico interfere na operação dos canais iônicos. O nanoplástico que carrega a carga eletrostática pode interagir com esses canais e alterar sua estrutura. Como resultado, os portões podem não abrir ou permanecer abertos por muito tempo. Isto também perturba a transmissão normal do sinal em todo o sistema nervoso, quando ocorrem interações eletrostáticas com lipídios de membrana carregados. Elas causam uma redistribuição de lipídios e proteínas carregadas dentro da membrana, o que leva à funcionalidade prejudicada dessas membranas lipídicas. Isso resulta em mudanças localizadas na concentração de íons e na formação de gradientes de concentração de íons em torno de partículas carregadas. A função das bombas iônicas, que são essenciais para manter o equilíbrio iônico, é interrompida. As bombas de íons são mecanismos que movem substâncias contra seus gradientes de concentração, um processo conhecido como transporte ativo. Quando esses processos ficam desequilibrados, eles acumulam energia que pode posteriormente ser utilizada pelos sistemas biológicos para realizar trabalho. E assim, o trabalho dessas bombas pode ser interrompido, mas é um dos principais mecanismos subjacentes à atividade biológica. A transmissão de sinais entre neurônios é um processo de comunicação eletroquímica complexo, mas notavelmente coordenado, no qual moléculas especiais, neurotransmissores, desempenham um papel crucial. Essas moléculas atuam como mensageiros, transferindo informações de um neurônio para outro de maneira estritamente ordenada. Partículas nanoplásticas que carregam carga eletrostática podem interferir na liberação de neurotransmissores ou desencadear sua descarga sem sinalização adequada. Como resultado, surgem sinais caóticos e falsos no cérebro, como se o sistema nervoso não conseguisse mais distinguir quais mensagens enviar, quando enviá-las ou para onde deveriam ir. Qualquer interrupção na comunicação entre os neurônios afeta inevitavelmente o nosso estado mental. Se você perceber que está ficando esquecido ou distraído, 7h50 da manhã, 8h15 da manhã. Se tiver dificuldade de concentração ou de lembrar até mesmo de coisas simples, pode ser um sinal de que a degradação das conexões neurais já começou. Os nanoplásticos não só interferem nas comunicações entre os neurônios, mas também penetram diretamente nas células e até desencadeiam a sua autodestruição. As células iniciam o processo de autodestruição. Cada célula produz continuamente moléculas específicas conhecidas como espécies reativas de oxigênio. Essas moléculas participam de processos de crescimento, divisão e morte celular programada. Em condições normais, seus níveis são regulados pelo sistema de defesa da célula, os antioxidantes. Atuando como limpadores, os antioxidantes neutralizam rapidamente o excesso de espécies reativas de oxigênio, evitando que prejudiquem o organismo. Quando uma célula é exposta a irritantes, como infecções, lesões ou toxinas, produz níveis elevados de espécies reativas de oxigênio, que em excesso podem danificar estruturas celulares vitais. Isso leva ao estresse oxidativo, uma espécie de ataque químico dentro da célula. Em resposta aos danos e ao estresse oxidativo, um mecanismo de defesa natural é ativado, inflamação. Seu objetivo é eliminar a fonte da lesão e restaurar o equilíbrio, porém, no caso do nanoplástico carregado eletrostaticamente, esse mecanismo deixa de funcionar adequadamente. Partículas de plástico permanecem dentro da célula e atuam como irritante contínuo. A inflamação não diminui e torna-se crônica. Como resultado, o DNA, as proteínas, as membranas e outras estruturas celulares importantes são danificadas. Em última análise, a célula não consegue mais funcionar adequadamente ou inicia sua própria autodestruição.
Fizemos estudos notáveis e descobrimos que o plástico se insere no citoplasma. O citoplasma contém organelas, pequenas estruturas que mantêm a célula viva e funcionando. O plástico entra no citoplasma e fica lá. Fica rodeado por uma membrana. Semelhante à membrana celular, a célula a isola porque quer destruí-la. 10:09 da manhã, 10:32 da manhã. E começa a produzir enzimas e outras substâncias que a célula normalmente utiliza quando é invadida por micróbios, vírus, bactérias ou antígenos. Mas, ao contrário desses invasores naturais, o plástico é indestrutível, como dissemos. Assim, a célula está essencialmente sujeita a estresse crônico e, eventualmente, fica doente. 10:34 da manhã, 11:01 da manhã. O grupo de pesquisa de microplásticos da Universidade Católica Boliviana, em Cochabamba, utiliza planárias aquáticas, pequenos organismos que servem como modelos biológicos altamente úteis. A sua forte capacidade regenerativa permite detectar precocemente alterações nos processos celulares semelhantes aos que ocorrem noutros animais. Os microplásticos, especialmente quando combinados com outros poluentes como os metais, já estão a afetar os organismos vivos. 11:03 da manhã, 11:33 da manhã, os microplásticos podem desencadear estresse oxidativo, um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a capacidade antioxidante do corpo. Este estresse oxidativo afeta diretamente o metabolismo celular, perturbando as funções das proteínas, lípidos e ácidos nucleicos, o que pode levar a alterações no crescimento, na regeneração e na fisiologia geral dos organismos. Assim, a exposição a nanoplásticos carregados eletrostaticamente 11:34 da manhã meio-dia leva ao estresse oxidativo, à inflamação e, consequentemente, à morte não apenas de neurônios, mas também de outros tipos de células. O estresse oxidativo é como um fogo queimando dentro de uma célula, enquanto os antioxidantes são como bombeiros que trabalham para apagá-lo. Observe que os nanoplásticos atuam como combustível para o fogo, alimentando-o indefinidamente até que a célula seja consumida por dentro. Meio-dia e 22. No entanto, isso